Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente ao teatro. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre 3 termos que fazem parte da terminologia teatral. Hoje estou usando mais uma vez a camisa que eu ganhei da Pina Bausch quando o Tanztheater Wuppertal esteve em Porto Alegre em 2006. Estou usando porque até agora não recebi nenhuma camiseta de nenhum grupo, de nenhuma peça de teatro. Assim que eu receber, estarei usando a camiseta da sua peça ou do seu grupo para fazer o vídeo do canal do teatro. Como eu falei, vou tratar hoje nesse vídeo de 3 termos utilizados na linguagem teatral. Assim como existe o chamado politiquês, o economês ou medicinês, que é aquele que quando a gente vai no médico e pergunta, então doutor, o que eu tenho? Ele, num linguajar peculiar da profissão dele, nos explica o que está se passando com a gente e a gente sai do consultório entendendo mais ou menos 50% daquilo tudo que ele disse. Pois, no teatro, nós também temos uma linguagem comum, uma terminologia formada por termos, jargões, expressões e gírias que fazem parte da comunicação entre as pessoas que fazem teatro. O primeiro termo que eu vou falar é Deus ex machina, uma expressão latina que significa o Deus que desce numa máquina. A expressão é latina, mas o recurso é uma criação dos gregos, dos grandes tragediógrafos gregos, principalmente do Eurípides, que usou e abusou desse recurso no encerramento de várias tragédias dele. O Deus ex machina acabou sendo uma expressão que designa toda a solução mágica e toda a solução irreal ou irracional que acontece, que pode acontecer no final de uma peça, vindo para solucionar os conflitos da peça. Uma solução que vem de fora para solucionar todos os conflitos e colocar tudo em ordem no final de um espetáculo. O recurso é usado quando um dramaturgo não sabe como amarrar ou não consegue, de alguma forma, amarrar de maneira verossímil o final de sua peça, utiliza então de um recurso, de um acontecimento, algo que vem de fora para solucionar os seus problemas. Na comédia é bastante usado esse recurso, a gente lembra, às vezes, no final da peça alguém acha uma carta, um bilhete, cuja revelação do bilhete, a leitura desse bilhete faz com que solucione os problemas da peça. Ou então, alguém que está muito endividado e vai ser condenado, recebe uma herança, e aí com a herança chega a solução dos problemas também, né? E aqui na dramaturgia nacional, eu vou citar o exemplo do Ariano Suassuna, que no Alto da Compadecida utiliza esse recurso, Deus ex machina. Eu tive a oportunidade de encenar essa peça, foi uma produção do Depósito Teatro de 2002, e no final da peça o personagem João Grilo morre, vai para o céu, e aí no final do primeiro ato ele morre, né? Então no segundo ato ele vai para o céu, e aí tem toda uma discussão entre Jesus e o diabo, cada um querendo pegar a alma do João Grilo para si, e aí o João espertamente invoca a presença da Nossa Senhora, que vem então, né, seria a deusa desce numa máquina, e ela soluciona o problema, ela dita que o João Grilo não tem culpa, e além disso faz o João Grilo desmorrer, faz ele voltar para a terra, né? E aí o Suassuna ensina que é melhor um pobre vivo na terra do que um pobre morto no céu. Uma comédia belíssima, uma grande comédia nacional. Outro que usou esse recurso foi o Brecht, que na Ópera dos Três Vinténs, que por acaso a gente montou no Depósito de Teatro como peça de conclusão do curso de formação de atores, acho que em 2007, e aí nessa peça do Brecht, o grande herói da Ópera dos Três Vinténs é o Machiavelli, é o maior bandido de Londres, né? E
Então, no final da peça, o Maquinavalha é condenado a morrer na forca, sobe no patíbulo, coloca uma corda no pescoço dele, e aí entra em cena um juiz da Suprema, com certeza, um Gilmar Mendes, dá um canetaço e livra o Maquinavalha da forca, e além disso dá um prêmio, concede ao Maquinavalha um prêmio de 10 mil libras mensais, uma mesada mensal, né, um auxílio moradia, e além disso ele consegue uma residência numa ilha para o Maquinavalha viver. Então o Brecht usa esse recurso, Deus Ex Machina, com uma maneira irônica, né, ironizando coisas que se faz na sociedade. É claro que isso é uma coisa fora da realidade, né, porque jamais imagina que no Brasil isso vai acontecer de um ladrão ser premiado. Esse recurso, como eu falei lá no início, foi utilizado também pelo Eurípides, que na peça Medeia, a Medeia, no final da peça, estou contando o final de todas as peças, né? Paciência, para explicar o termo, o cara faz um spoiler tremendo. No fim da Medeia, ela mata os 2 filhos, 2 crianças, e aí, de repente, Deus desce na máquina, né? Aparece, no caso da encenação grega, a grua faz o Deus descer do Olimpo até a cena, e ele então pega a Medeia, o deus Hélio, no caso, é o deus do sol, ele pega a Medeia e os corpos das 2 crianças mortas, agora ele vai ressuscitá-las, e leva com ele os 3 para o Olimpo, e eles vão viver no Olimpo, dando não só o fim da peça, mas uma moral, né, para o espetáculo, que era de maneira apreciadíssima pelos espectadores gregos daquela época. O segundo termo que eu vou tratar também é uma expressão, fé cênica, uma expressão cunhada pelo grande diretor e teórico Konstantin Stanislavski. Olha aí o Stanislavski de novo aqui no canal, né? Falar em teatro e não falar no Stanislavski é uma coisa praticamente impossível. O Stanislavski, com essa expressão, veja bem, fé cênica, né? Fé nos lembra acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. É algo que você não tem uma prova de sua existência e que um fiel acredita em Deus e pronto, com prova ou sem prova, ele acredita em Deus, né? A própria fé lhe prova que Deus existe. Então, cênica né? Então a fé da cena, né? Acreditar na cena. Para o Stanislavski, a fé cênica era a capacidade que o ator tinha de acreditar na ficção, instaurando de maneira que o espectador também acreditasse que aquela ficção era uma realidade que ele tinha diante dos seus olhos. Veja só, então a fé cênica do ator tem que ser tão grande que ele faça com que essa fé, essa crença que ele tem na cena que ele está fazendo, se irradie para a plateia e faça com que os espectadores também adquiram fé cênica e que todo aquele evento que é teatral, que é fantasioso e imaginário, passe a ser realidade dentro daquela sala de espetáculo. Isso é o que o Stanislavski chamava de fé cênica. Eu vou me permitir ler uma frasezinha dele aqui para a gente compreender melhor do que ele está falando. Ele diz: se vocês acreditarem em tudo o que dizem, falam ou fazem em cena, estarão sendo convincentes. Isso de estar sendo convincente, teria que estar sendo convincente para si mesmo e os colegas do espetáculo, mas principalmente fazendo com que essa verossimilhança, esse crível, ultrapassasse o palco e chegasse na plateia. O terceiro termo é caco, uma gíria teatral. Caco é quando o ator faz uma pequena improvisação, coloca uma expressão, uma frase curta, um pequeno xiste, um comentário, né, normalmente de cunho cômico, fora do texto do espetáculo, né? Então ele, vamos dizer assim, desrespeita um pouco o texto e coloca, normalmente ao final da sua fala ou em algum momento da sua fala, ele coloca
um pequeno improviso, normalmente de cunho cômico. Mas, às vezes, o caco é usado para cobrir um lapso do ator, né, uma pequena falha, um branco, como a gente usa na terminologia teatral. Então, para cobrir um branco, o ator se utiliza do caco, né, é forçado a fazer uma pequena improvisação para voltar para o texto e para superar esse lapso, então. Na crônica teatral existem relatos de vários cacos, né? Eu, por exemplo, trabalhava numa peça Decameron, da Companhia Extravaganza. Nessa peça nós falávamos em italiano, então quando eu queria colocar um caco, eu tinha que colocar o caco em italiano, né? Isso dificultava bastante a utilização do caco, mas não me impedia de usar o caco. Existem atores que são considerados caqueiros, né? A nossa rainha nacional do caco é a atriz Dercy Gonçalves, que, pelo que os colegas contam e pelas histórias teatrais, ela usava e abusava desse recurso, sempre de maneira muito cômica, né? A Dercy era uma grande comediante e utilizava, então, muito desse recurso do caco. Então eu queria que vocês mandassem seus cacos, situações, momentos divertidos em que vocês tenham se utilizado do caco em alguma apresentação, né? A crônica, aí as histórias de caco são grandes e eu estou tentando reunir tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa aí aquela curtida, faça sua inscrição no canal e mande seus assuntos, os seus comentários, suas propostas para a gente fazer uma troca e para a gente conversar através aqui do canal do teatro.